Qual que seria a diferença de endorfina e dopamina? Elas são substâncias completamente diferentes, né? Mas o que sinaliza cada uma é que é o principal de cada questão. Então, quando você pega, por exemplo, você tem vontade de treinar? Tipo, você tem um estalo assim, você fala, cara, eu vou começar a treinar. Já sei, eu vou fazer hoje, sei lá, não sei se você gosta de musculação ou de corrida, mas você já teve aquele estalo, assim, vou comprar um tênis e eu vou começar a treinar. E aí, sim. você comprou aquele tênis, aquilo te deixou animado, aí você foi treinar. Isso daí é dopamina. Tá. Agora. 2, 3 dias acabou. Exato. Agora, pega aquela pessoa que faz aquele mesmo treinamento, né? Não sei se você já namorou, tem amigos que, né, fazem academia todo santo dia e a pessoa precisa fazer. E se você combina de viajar, aí a pessoa pede assim, será que dá pra gente ficar no hotel que tem academia? Né? E aí a pessoa vai treinar, ou se você já teve essa sensação de você treinar, fazer alguma coisa, e você ter aquela sensação de trabalho realizado, de que você construiu alguma coisa. Pô, hoje o treino foi legal. Como, por exemplo, um jogo de futebol, né? Mesmo que você tenha perdido uma partida no jogo de futebol, você vai com uma coisa positiva para casa que te faz voltar a jogar novamente. E não é a competitividade. É aquela sensação de bem-estar, é aquela sensação de trabalho realizado. Isso daí é endorfina. Esse bem-estar que fica depois que você termina a atividade. A dopamina, ela acaba antes, às vezes, de você começar. É quase como se a dopamina fosse a iniciativa e a endorfina fosse a manutenção da sensação de bem-estar, assim como, né, a serotonina. Né? Só que a serotonina é a sensação da satisfação. Né? Como que eu sei diferenciar a endorfina da serotonina? É muito difícil, na verdade, para você separar elas, porque o que elas sinalizam, né, é um equilíbrio e você tem partes no seu cérebro que sinalizam essas coisas. Vou te dar um exemplo claro. Você sabe como é que você forma um hábito? Acredito que sim. Ótimo. Quando você tira esse negócio aqui, esse negócio entra no seu subconsciente, você faz isso por vários dias seguidos, etc. Exatamente. Ou tem um grande impacto, enfim. Basicamente, a gente tem 2 órgãos que são fundamentais para você formar um hábito. Você tem um negócio que chama striatum ventral e o outro, striatum dorsal. Tá? O striatum ventral, o pessoal pode já ter escutado um outro nome que chama núcleo accumbente. Tá? O núcleo accumbente, ele te dá uma sensação de nível de recompensa. O striatum dorsal, ele fica percebendo a variação dos neurotransmissores no cérebro para entender se você está numa situação de bem-estar ou de desconforto. Então, quando você, por exemplo, quando você assiste uma aula de francês, você encontra com uma pessoa e fala um pouquinho de francês, opa, sinalzinho de recompensa. Quem está funcionando? Striatum ventral, o núcleo accumbente. Aí você vai a um restaurante francês e o chefe te atende, o chefe é francês. E você consegue fazer o seu pedido em francês. Opa, mais uma sensaçãozinha de bem-estar por aquela situação. E que pode ser em qualquer coisa, pode ser exercício também, né, mas qualquer situação. E eu vou falar de línguas, assim, em relação a uma satisfação que está correlacionada com segurança. Né? Você conseguir se expressar numa outra língua para numa viagem você saber se posicionar. Né? Quando você faz isso repetidas vezes, você começa a sentir falta de não fazê-lo. Então, por exemplo, se você for no restaurante, se você falar com uma pessoa, você se sente desconfortável de não conseguir fazer. Então, qual é a tendência? A tendência é você buscar de novo aquela satisfação. O núcleo accumbente, ele é encarregado de passar essa mensagem para o striatum dorsalis, e o striatum dorsalis, quando vê uma coisa muito repetida, ele fala, opa, isso tem que ser um hábito. Então, isso acontece, por exemplo, e aí se eu trouxer para o meu dia a dia, exercício e alimentação, tá? Então, quando a pessoa ela faz exercício, ela se obriga a fazer exercício durante 2 meses, né? Que é o que a literatura fala, que em média são 66 dias para você cristalizar um hábito. Né? O dia que eu acordar e não for fazer exercício, eu vou sentir que faltou alguma coisa. Isso é o quê? É o meu striatum dorsalis falando, olha, tá faltando isso. O dia que eu for sair da minha dieta, por exemplo, que eu for comer uma coisa muito diferente, né, eu vou sentir uma falta de fazer aquilo que eu estou acostumado. Por quê? Porque é o striatum dorsalis falando isso. E não é especificamente, por exemplo, a falta de endorfina, não é especificamente a falta de serotonina, é, na verdade, a diferença no equilíbrio desses neurotransmissores.
de novo, quando a gente trata de medicina, a gente não fala de um herói ou de um vilão. Então, não tem um neurotransmissor que é excelente. Você tem esse equilíbrio. Para eu te dar uma ideia do equilíbrio, aí eu tenho que falar de uma outra parte, vamos falar da amígdala. A amígdala é uma região que está abaixo do que é o nosso striatum dorsalis, o nosso striatum ventralis, e que cuida da nossa irritabilidade, da nossa ansiedade, da nossa compulsividade. Aí você fala, pô, mas isso é uma porcaria, é tudo de ruim. Não, é tudo que você precisa para permanecer vivo. Vamos supor uma situação, tá? Eu gosto de gato. Mas não é por isso que se eu vir um leão entrando por essa porta, eu vou falar, nossa, que interessante, um felino de grandes proporções, originário das pradarias do grande continente africano. Não, cara, não vou fazer isso. Eu vou olhar e falar, caramba, um leão, e vou sair correndo. Ou não vou falar nada, vou sair correndo, vou carregar vocês, quando a gente tiver uns 500 metros, eu vou falar assim, PQP, você viu que tinha um leão lá? Isso é sua amígdala fazendo as coisas para você. A amígdala é o que garante que você permanece vivo. Por quê? Porque os estímulos que são estímulos nocivos, os estímulos principalmente de repulsa, que é o que mantém a gente vivo, né, eles são cuidados pela amígdala. Então não é na realidade um neurotransmissor, é a forma de organização e aquilo que é a nossa tomada de decisão. Aí você fala, bom, mas se eu tenho uma tomada de decisão, que é uma tomada de decisão impulsiva, eu tenho que ter uma tomada de decisão, que é uma tomada de decisão raciocinada, né? E aí, de novo, a gente volta para o Daniel Kahneman, né? Por isso que eu acho que você fez essa pergunta meio que maquinada, né? Porque ele escreveu um livro, né? Uma das grandes obras que ele escreveu foi Rápido e Devagar, né? E ele chama as decisões... Pois é. E que as decisões rápidas, né, as decisões da amígdala, ele chama de decisões do eixo 1. Né? E as decisões lentas, que é de um negócio chamado córtex frontal, ou núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, para a gente falar o nome completo, são decisões onde você vai raciocinar, você vai dormir com aquele problema, você vai escutar aquilo lá, em vez de você dar uma resposta rápida, você vai digerir aquilo e ver a melhor opção para você fazer. E nesse equilíbrio entre esses diversos órgãos que fazem, esses diversos agrupamentos de neurônio, você tem essas expressões desses neurotransmissores. Então a gente costuma associar, sim, estados de humor a determinados neurotransmissores, porque se isso não fosse verdade, por exemplo, não teria por que você fazer um antidepressivo. Né? O que é um antidepressivo? É um inibidor seletivo de recaptação, né, de determinadas, seletivo ou não seletivo, de aminas, né? Então, antigamente a gente tinha os tricíclicos que fazia você reabsorver tudo, impedir a reabsorção de todos, né? Hoje a gente tem os seletivos, né? Então você mantém a serotonina na sinapse lá, conversando com 12 neurônios para você manter a sensação de serenidade, de saciedade, né? Então existe essa relação.